Antes de entrar na palavra propriamente dita, eu quero lembrar você a palavra desse mês. Eu quero que você medite nessa palavra. Se possível, que você decore, que você guarde essa palavra no teu coração. Vai te ajudar nos momentos de decisões, de indecisões. Vai te ajudar na sua vida. Está lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim para eu e você: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia, confia, amém, irmãos? Confia no Senhor de todo o seu coração e não te firmes, não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não pensa que você sabe, porque você não sabe, irmãos. Eu também não sei, nós não sabemos. Louvado seja a palavra de Deus que nos instrui, amém, irmãos? E ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te firmes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhece o Senhor, reconhece o Senhor. Eu quero ensinar você algo, irmãos, antes de nós começarmos, entrarmos na palavra. Eu peço a você, quando for domingo, ou quando for a quinta-feira, os dias de culto, se prepare para o culto, se prepare para o encontro. Crie antecipadamente as expectativas no seu coração. Coloque no seu coração, para você apresentar diante de Deus, aquilo que você espera, aquilo que você vai orar, aquilo que você, pela fé, você crê que você vai receber. Não caia de paraquedas, irmãos. Você leu comigo 1 Crônicas, no capítulo 16, no início desse culto. O salmista, ele diz assim: olha, prepare a tua oferta e venha à presença do Senhor. E ele não está falando apenas do dinheiro, da oferta, do dízimo. Ele está falando: prepare o teu coração, prepare o teu louvor, prepare a tua oração. Prepare-se para estar na presença de Deus. E quando você chegar aqui, antecipadamente, preparado, sabe que horas eu acordei hoje, irmãos? Não é para minha glória, não é para me vangloriar, não. 5:30 da manhã. Levantei, fui rever a mensagem, fui meditar na mensagem, fui orar. Sabe, para o culto às 9. Mas por que fazer isso, pastor? Por que fazer isso? Porque isso faz diferença. Isso faz diferença na hora de nós nos apresentarmos para Deus. Por que muitas vezes o culto começa, eu não sei nem o que dizer, nem por onde começar? Porque eu não me preparei. Você já foi que nem eu, já foi despreparado na época da escola para fazer a prova? Você chega lá, meu Deus, você não sabe, você estudou, você quer encontrar um para compartilhar a sua miséria com ele. Você quer encontrar um que também não estudou. Por quê? Porque não estudou, porque não se preparou. Mas quando você vai preparado, você quer ser o primeiro a chegar, né? Você não vê a hora de pegar aquela prova na mão. Aí o professor diz: pega essa prova, comece a ler as questões antes de você fazer. Aí você já vai só pensando: essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei, essa eu também sei. Por quê? Porque preparou. Então, quando você vir, irmão, à casa de Deus, venha preparado. Acorde um pouco mais cedo. Não é? Domingo, de manhã, está sono, agora é a época do frio. Toma um banho, joga uma água no rosto, gelada, se não for tomar banho, para você acordar bem. Coloque uma roupa especial para o teu Deus e venha. Chega aqui, o louvor vai estar tocando, você dobra o seu joelho. São hábitos que nós vamos perdendo na nossa vida. E junto com esses hábitos que nós vamos perdendo na nossa vida, nós vamos perdendo aquela paixão, aquele amor, aquela reverência, aquela piedade que faz toda a diferença na nossa vida. Então você chega, dobra o seu joelho, fala com Deus, se assenta, pega a sua Bíblia, comece a ler até o culto começar. E quando começar, pastor, o que eu faço? Você já vai ter algo para falar para Deus. Você já vai ter algo para adorar a Deus. Você vai ter tempo para se lembrar. Sabe, para se lembrar de algo que você viveu, de algo que Deus fez para você naquela semana. E você vai dar graças ao Senhor. Você vai dizer: Deus, obrigado por isso, por aquilo outro. Amém, irmãos? Nós não podemos chegar de mãos vazias.
Nós não podemos chegar de mãos vazias e de qualquer jeito. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Confia, entrega o teu caminho, Ele vai endireitar as tuas veredas. Amém, irmãos? Palavra de Deus que eu quero meditar com você hoje. Nós estamos na leitura da Bíblia e nós estamos no livro de Crônicas. Eu quero ler o versículo de número 1 do capítulo 15 com você. E algumas coisas Deus ele tem compartilhado no meu coração nesse mês de maio, nesse mês que nós estamos orando pelas famílias, abençoando as famílias, que nós estamos buscando de Deus uma palavra de direcionamento para as famílias. O Senhor, Ele falou muito durante a leitura de 1 Crônicas, sobre lendo a vida de Davi, lendo o exemplo de Davi. Ele falou muito ao meu coração com relação a como nós estabelecemos, como nós firmamos aquilo que Deus ele tem nos dado. Como é que se estabelece uma bênção de Deus? Como é que se estabelece uma promessa de Deus na nossa vida? Quando Deus tem uma promessa para você, como é que você vai estabelecer essa promessa? Como é que essa promessa ela vai se cumprir na sua vida? Como é que essa promessa ela vai realmente encontrar você e abençoar você e toda a sua casa? Porque nós estamos falando, irmãos, de família. Nós estamos falando dos lares, nós estamos falando dos nossos relacionamentos. E o Senhor diz, nós já lemos aqui, talvez uns 3 domingos atrás, que se o Senhor não for aquele que edifica a nossa casa, é tudo em vão. É tudo em vão. Eu estou madrugando, pastor, estou trabalhando que nem um camelo, pastor, e não vai mudar nada. Estou dormindo tarde, pastor, estou até sonhando e vendo coruja na frente, não vai mudar nada, irmão. A palavra do Senhor diz que se Ele não for o edificador da nossa casa, é tudo em vão. Se Ele não edificar a tua casa, teu lar, tua família, teus relacionamentos, é tudo em vão. Você pode guardar a tua casa, comprar um cachorro bravo, colocar lá, pôr cerca elétrica. Se Ele não guardar tua casa, é tudo em vão. O Senhor é aquele que edifica a nossa vida. Não tem como viver, irmãos, longe do Senhor. Se você ler Efésios, você vai ver que houve um tempo que nós éramos gentios, não só por não sermos judeus de nascimento, mas gentios no sentido de sem Deus no mundo, sem esperança no mundo. Mas essa coisa mudou, Jesus mudou a nossa sorte. Ele mudou a nossa vida. Hoje nós somos de Deus, hoje nós somos famílias de Deus. Nós nascemos em Deus para dar certo, irmão. Nós nascemos em Deus para dar certo. Então não tem como viver sem Deus. Ou fazer de Deus um amuleto para um dia na semana, talvez 2 dias na semana no máximo. Não, irmãos, mas para andar com Deus como Enoque andou com Deus. Para fazer Deus participante de toda a nossa vida. Quando a Bíblia fala, reconheçam em todos os seus caminhos, é em todos os seus caminhos. Quando a Bíblia diz, não te estribes no teu próprio entendimento, confia nele, vá ver o que ele tem para dizer. Vá ver a direção que ele tem para a sua vida. Vá atrás, corra atrás daquilo que é seu, já é seu, está pronto, vá buscar aquilo que é seu. Vá diante desse trono de graça. Mas eu me sinto tão culpado, eu me sinto tão indigno. Irmão, desde o dia que Jesus morreu naquela cruz, a tua conta foi paga, a tua dívida foi paga, o pecado que dominava a sua vida foi vencido. Entra com ousadia, disse o escritor aos Hebreus. Entra com ousadia. Eu sou teu filho, Pai, tu és o meu Pai. Diante do trono da graça e pega o que é teu, toma o que é teu. Irmão, Deus não tem como viver sem Ele. E Davi sabia disso. Ele diz aqui no capítulo 15, versículo 1 de 1º livro de Crônicas. Depois de Davi ter construído casas para si mesmo, na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. A primeira coisa que ele fez,
Você sabe que Davi, ele foi ungido rei. Ele foi ungido rei. Se nós voltarmos um pouco na história, se nós voltarmos um pouco quando a palavra do Senhor diz que Deus fez uma promessa para o seu povo de introduzir o povo numa terra que manava leite e mel. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão, Abraão, você vai ter um filho e todas as famílias da terra serão abençoadas pelo teu descendente. O teu filho se multiplicará. O teu filho se multiplicará, essa herança se multiplicará. Ela vai viver um tempo escrava na terra do Egito, mas eu vou tirá-los de lá. E Deus cumpriu tudo o que ele falou. O povo já era numeroso, o povo já era grande, precisava de uma terra, precisava de casas, precisava de plantações, precisava de um lugar para viver. E Deus já havia preparado tudo. A Bíblia diz que Moisés, por um deslize dele lá, não foi o que introduziu, ele libertou o povo do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus, ele chama Josué. E Josué, junto com Deus, com a coragem que Deus lhe deu, com a fé que Deus lhe deu, andando na palavra de Deus, ele entra naquela terra e ele vai conquistando, irmãos. E vai dando, essa parte aqui é tua, essa aqui é tua, essa aqui é tua, essa aqui é outra é tua. E a palavra do Senhor diz que Deus abençoou o povo, e o povo viveu na presença de Deus, servindo a Deus, enquanto Josué era vivo. A palavra do Senhor que cada um achou o seu lugar, cada um foi habitar na sua casa, todas as promessas que Deus havia feito, Deus cumpriu na vida do seu povo. A Bíblia diz que Josué morre, ninguém dura para sempre. A palavra do Senhor diz que entra na época dos juízes. Não demora muito, irmãos, por causa da falha dos pais ensinar para os seus filhos a amar a Deus, a ter fé em Deus. O povo logo se esquece de quem é Deus e do que Deus fez. E o povo começa a ter aqueles altos e baixos. O povo começa a conhecer a Deus mais ou menos, a conhecer a Deus pela metade, a não saber o que é que Deus de fato espera e quer na sua palavra, a ponto de chegar a dizer, e dizem até hoje, que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é um Deus bravo. Não, irmão. É quando o homem peca, e o pecado faz separação do homem com Deus. É quando o homem transgride o mandamento de Deus, esse Deus que é santo, que não pode mudar. É essa santidade que requer. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus não mata porque Ele quer. O homem pecador, ele morre por causa do seu pecado. Deus, ele não se converteu no Novo Testamento. Deus é o mesmo, ele sempre foi, ele nunca mudou. Ele fez uma aliança com Abraão, ele se revelou a Abraão e ele disse: Abraão, anda na minha presença. Ele deu a palavra ao seu povo por intermédio de Moisés, ele disse assim: anda na minha presença. Ele disse para o Josué: Josué, seja forte e corajoso. Aonde você pisar a planta do teu pé eu vou te dar. Anda na minha presença, não se desvie dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, então você vai fazer prosperar o teu caminho. Mas, irmãos, nós não podemos falhar como pais. Nós não podemos, filho de crente não é crentinho, não nasce pronto. Nós temos que transmitir, nós temos que ensinar. Quem foi que ensinou a fé para o Timóteo? Que deixou o apóstolo Paulo assim: puxa vida, que fé genuína, que fé verdadeira. A sua avó, a sua mãe. Nós não podemos falhar, irmãos. Nós não podemos falhar. A Bíblia diz que o povo serviu a Deus e andou com Deus enquanto Josué era vivo, mas depois que ele morreu, logo se esqueceram dele, da palavra, se esqueceram de Deus, se esqueceram da palavra de Deus. Fala para mim, existe algo mais precioso para você do que seus filhos, irmãos? Não tem. Pode ser o mais trabalhoso, mais atribulado que for. E parece que quanto mais atribulado, mais a gente ama. Mais a gente quer cuidar. Mais a gente empenha a nossa vida e a nossa dedicação. Porque é a nossa riqueza, porque é a nossa herança.
Agora, irmãos, o que você pode dar de melhor para o teu filho, não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é terreno, não é nada material desse mundo. O que você pode dar de melhor para o teu filho é a fé no Senhor Jesus Cristo. E você não faz isso apenas falando, mas deixando ele ver na sua vida. Deixando ele ver na sua vida. Filho, criança aprende de pequeno, observando. Observando. E você tem que fazer como Davi fez. No começo do seu governo, no começo do seu reinado. Tem que achar e tem que preparar um lugar para Deus. Uma casa sem Deus é uma casa fadada ao fracasso. É uma casa fadada à ruína, irmãos. A Bíblia diz que depois que Josué morreu, veio a época dos juízes. Na época dos juízes, o povo estava naquela gangorra. Eles se desviavam, eles serviam a Deus, mas não era de todo o coração. Sabe aquele coração dividido, que não leva a lugar nenhum? Sabe aquelas pedras que não deixam o fruto vingar, os frutos não se manifestam, porque a pessoa ela não sabe lidar com a tribulação através da sua fé. As pedras são aquilo que, são situações que sufocam a nossa fé, por causa da tribulação, da perseguição, da necessidade. Os espinhos é aquilo que divide o nosso coração. Ah, eu sirvo a Deus, mas eu preciso correr atrás do dinheiro, correr atrás disso. As preocupações, as ansiedades desse mundo não deixa crescer. O coração do crente não pode ser dividido. Perguntaram para o Senhor Jesus, aprendemos isso na terça-feira passada aqui no culto do ensino. O maior mandamento qual é? Amar o Senhor de todo o coração. Não existe uma parcela, um pedaço do coração, é de todo. Esse é o maior mandamento. Eu não posso amar nada e nem ninguém mais do que a Deus. Senão, eu estaria pecando. E Deus não seria tudo na minha vida. Então, irmãos, aquele povo, por falha dos seus pais, de transmitir à próxima geração a fé no Senhor, começou a vacilar. Até que a época dos juízes passa. Aí o último juiz é Samuel. Você sabe a história dele, uma mãe que não podia ter filhos, orou a Deus. Deus ouviu a sua oração, deu a ela um filho e ganhou um profeta. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele profetizou, ele foi fiel ao Senhor, a ponto de chegar no fim da vida dele e dizer assim, olha, eu devo alguma coisa, de alguém eu tomei alguma coisa, tirei algo de alguém, barganhei com alguém, e todos falaram, não, foste perfeito. Só que ele envelheceu, ele colocou os filhos dele no lugar dele, só que os filhos dele não eram como ele. E sabe o que é que o povo pediu? Um rei, irmão, um rei para reinar sobre si. O Davi não foi o primeiro rei de Israel. Pensa, irmãos, que tragédia. Pensa que tragédia. Um povo que vivia uma monarquia. Só que o seu rei não era um rei humano, era o rei dos reis e o senhor dos senhores. Eles eram guiados, governados, cuidados pelo Deus Todo-Poderoso. Mas o coração deles estava tão dividido que eles começaram a olhar para o lado e eles começaram a sentir inveja. A sentir inveja das nações vizinhas. Eles queriam ser iguais. Eles queriam ser iguais, eles queriam ter um rei igual às nações vizinhas tinham. Então eles vão a Samuel e eles pedem a Samuel, Samuel, queremos um rei que reine sobre nós. Samuel ficou triste. Samuel lamentou e foi falar com Deus. E Deus disse assim, Samuel, não é a você, é a mim que eles estão desprezando e negando. Mas Samuel, dê a eles o rei que eles querem. E é engraçado, irmãos, porque Davi foi achado pelo Senhor. O coração de Davi era todo de Deus, irmãos. Mas o Samuel era de uma família benjamita, bem de vida, bem resolvida.
Os pais dele tinham umas jumentas. E ele cuidava dessas jumentas. O Saul, ele tinha umas jumentas, ele cuidava, ele apacentava jumentas. Aí pensa comigo, irmão. Que denominador nós chegamos, hein? O povo pede um rei. Aí Deus dá para eles um que cuida de jumento. Porque, irmãos, pensa comigo. Só um jumento. Não é para negar o Deus da glória e para querer um Deus desse mundo e dessa terra. Ele saiu atrás dos jumentos que o pai dele tinha perdido. Ele não estava atrás de ser rei, ele não estava atrás de Deus, ele não estava atrás de nada. Ele estava procurando há dias as jumentas do seu pai. E lembre, irmãos, o povo querendo um rei. O povo querendo essa vida desse mundo. O povo querendo ser igual às nações desse mundo. E ele sai, passa um dia, passa outro e nada das jumentas. Aí sorte dele, louvado seja Deus pelas vozes ao nosso redor, amém, irmãos? Ele tinha um servo que disse assim, olha, nessa cidade aqui tem um profeta. Vamos até ele, quem sabe ele não vai mostrar para nós o caminho. Esquece essa coisa de jumenta aí. Daqui a pouco seu pai vai estar preocupado com nós e não com as jumentas. Eles vão atrás do Samuel. E chega lá, Samuel unge Saul. Samuel unge Saul, rei. E fala para ele como que seria o processo, tudo que aconteceria naqueles próximos dias. Deus confirma, ele chama Israel para ungir o rei na presença de todo o povo. Deus dá a eles aquilo que eles querem. Deus unge Saul como rei. Só que Saul, irmãos, embora ele tenha recebido a unção de Deus, a unção para ser rei, embora ele tenha sido escolhido para ser a resposta daquele desejo do povo, a palavra do Senhor diz que o coração de Saul, ele não era um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que queria Deus, um coração apaixonado por Deus. Ele não era esse tipo de pessoa. A palavra de Deus diz que na época dos juízes, ali no comecinho da história do profeta Samuel, os filisteus guerrearam contra Israel e a arca do Senhor foi levada lá para a terra dos filisteus. Eles perderam a guerra. E a arca de Deus, que representava a presença de Deus, que estava em Siló, no tabernáculo. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, pegaram essa arca e levaram para a guerra. Eles pensavam assim, não importa a vida que eu esteja vivendo. A arca, ela é a garantia da nossa vitória. Eles tinham a arca de Deus como um amuleto para as suas vidas. Mas eles não tinham compromisso nenhum com Deus da arca. Eles não tinham reverência nenhuma, zelo nenhum, temor nenhum com Deus da arca. Eles perderam a guerra. A arca foi levada pelos filisteus lá para a terra dos filisteus. E aonde a presença de Deus, a arca de Deus não é celebrada, a palavra do Senhor diz que lá, na terra dos filisteus, eles colocaram a arca diante do seu Deus Dagom. Num dia, no outro, Dagom estava com a cara aos pés da arca. Tornaram a levantar, ela tornou a cair. Ela tornou a cair. E quantas vezes eles colocaram ela de pé, ela caiu diante da arca do Senhor. Eles começaram a ter praga de rato, eles começaram a ter pragas na sua vida. Por quê? Porque a presença de Deus não era celebrado naquele lugar. Escute, irmãos, aonde Deus é celebrado, aonde Deus é bem-vindo, aonde Deus é honrado, a honra, a vida, a esperança, a riqueza, as maravilhas de Deus. Mas aonde Deus não é honrado, a presença de Deus ela se torna uma perturbação. O próprio Senhor Jesus falou que Ele era rocha.
que aquele que edificasse a sua vida sobre a rocha permaneceria de pé, mas aquele que a rejeitasse seria esmagado por essa mesma rocha. Esse mesmo Deus, ele pode ser salvação para aquele que crê, como ele pode ser a perdição e o juiz daquele que não crê. É assim que a palavra de Deus diz. Eles não sabem o que fazer com a presença de Deus. Eles falam, nós precisamos mandar embora essa arca daqui. E eles colocam num carro de boi, e o carro de boi vai para Kiriat Jearim, na terra nos termos de Israel. Chega lá e fica lá a arca. Em Kiriat Jearim a arca fica. Se você ler 1 Samuel capítulo 7, versículos 1 e 2, a Bíblia diz que a arca ficou lá por volta de 20 anos. Mas o Saul já não era rei? Era. Ele já não havia sido rei de Israel, consagrado, ungido. Ele já não estava reinando? Estava. Mas como assim? Como é que ele permitiu? Ou se permitiu reinar? E o que ele imaginou? Como que seria firmado o seu reino e a sua casa sem a arca, sem a presença de Deus? Pois é, irmãos, essa é a questão. A Bíblia diz que ele não foi, durante os anos do reinado de Saul, ele não foi atrás da arca. Ele não foi buscar a arca. Ele não foi buscar a arca, representava no Antigo Testamento a presença de Deus. Ele não foi buscar. Ele não fez questão de trazer a arca de Deus para Gibeá, onde ele morava. Onde estava a sua casa, seu palácio, onde estava o seu trono. Pensa comigo, irmãos. Todos nós fomos separados, cheios do Espírito Santo, amém? Todos nós somos de Deus. Mas, irmãos, pense comigo. Pense comigo, Deus é o edificador. Eu preciso trazer Deus para perto. Eu preciso trazer a presença de Deus para perto. Eu preciso não deixar Deus, como eu já disse aqui em outra oportunidade, do lado de fora da porta da minha casa. Ele está batendo. Me deixa entrar. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes, irmãos, isso acontece. A pessoa creu, ela entregou a sua vida para Jesus, ela foi até batizada, ela vai até a igreja. Ela confessa o Senhor. Ela confessa o Senhor, mas ela não atrai a presença. Ela não busca a presença. E a presença só se manifesta onde ela é desejada, onde ela é buscada. O Senhor disse, aqueles que me buscam me encontrarão. Aqueles que me buscam me encontrarão. E Ele sabe, irmãos, quem busca. Eu disse aqui na terça-feira, quando Jesus estava indo para a casa do Jairo, para curar a filha dele, uma mulher, no meio de uma multidão, chegou, se esquivando, se arrastando e tocou na roupa de Jesus. E ela foi curada automaticamente. Fazia 12 anos que ela estava enferma, sangrava, foi em todos os médicos, gastou todo o dinheiro que ela tinha e ninguém nessa terra pôde fazer nada. Mas naquele toque, naquela busca, naquele toque, o Senhor Jesus diz, para. Quem foi que me tocou? Aí os discípulos falaram, Senhor, tomou café da manhã hoje? O Senhor não está vendo essa multidão? O Senhor está vendo essa multidão, Senhor, te tocando? E o Senhor diz, quem me tocou? Ele diz, alguém me tocou. Eu senti sair poder da minha vida. O que acontece quando você atrai a presença de Deus para a tua casa? Irmão, poder à disposição. Poder de Deus. Nós somos desafiados a buscar conhecer esse poder. Ele diz assim, olhe para a minha palavra. Ele diz, medite na minha palavra, examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. E vocês erram, e muitos erram, por não conhecer a palavra e nem o poder de Deus.
Irmãos, há poder de Deus para mudar a minha e a sua vida. Há poder de Deus para mudar a minha e a sua realidade. Há poder de Deus para mudar a nossa casa, a nossa história. Há poder de Deus para curar, há poder de Deus para libertar, há poder de Deus para restaurar, há poder de Deus para avivar, há poder de Deus para manifestar o céu na terra, a glória. Há poder de Deus para nos libertar dos demônios, das castas. Há poder de Deus para quebrar todo encantamento sobre a nossa vida. Há poder. Mas, irmãos, nós temos que buscar. Saul não buscou. A unção que ele tinha, que o Samuel ungiu ele, levou até aquela batalha com os amalequitas. Só que até aquela batalha com os amalequitas, ele já foi atropelando as coisas para o meio do caminho. Você já viu um crente atropelado? Você já viu um crente atropelado? Ele serve a Deus, mas ele também faz as coisas do jeito que ele pensa. Ele confia ora em Deus, ora ele confia no seu próprio entendimento. E ele vai assim. Mas ele tem a unção. E naquela força daquela unção, meu irmão, ele vai indo. Só que essa unção, ela é renovada. Essa unção nos nossos encontros com Deus, nos nossos encontros de oração. Crente parece que abomina a oração, mas é um instrumento, irmão, para a nossa fé, para a nossa vida, para o nosso alimento. Então ele vai caminhando naquela primeira unção. Ele vai para uma batalha, ele vence. Ele vai para outra, ele vence. Aí chega na outra, o profeta diz para ele: espera para eu sacrificar. A tua função é ser rei. A minha é ser sacerdote diante de Deus. Mas ele se acha agora, ele começa a achar que ele pode ser rei e sacerdote. Aí, irmão, ele já vai tirando uma pedra da coroa dele. A coroa dele já vai trincando. Aí ele continua vivendo, ele continua buscando. Aí Deus fala: agora chegou a hora dos amalequitas. Liquida esses amalequitas. E eu não quero nada, nenhum despojo. Aí ele liquida. Mas ele não mata o rei dos amalequitas. Sabe quando as obediências já começam a ficar pela metade? Quando aquilo, eu não vou chamar de compaixão, porque compaixão é só Deus que tem. Mas sabe aquela dó que o ser humano carnal, ele tem das coisas erradas? Ele ficou com dó do rei amalequita, que havia matado milhares e milhares de filhos lá em Israel. Ele pega o melhor do despojo, ele leva. E ele só confessou porque o Samuel disse para ele: mas o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de vacas que eu estou ouvindo? Ah, é que eu separei o melhor para ofertar para o meu Deus. Mas não foi isso que Deus falou para você fazer, Saul. Ele falou para você aniquilar. Mas sabe, irmãos, a falta da busca. A arca de Deus longe. 20 anos. Ele não podia ter ido buscar, ele era o rei. Era só ele dizer: traga a arca. Mas para ele não fazia diferença. Para o reinado dele não fazia diferença. Por que o reinado dele ruiu? Pela falta da presença. Pela falta da busca. Pela falta da perseverança, pela falta de permanecer na palavra de Deus, de conhecer o seu lugar. Todos nós aqui temos uma medida, uma porção. Mas não é porque você é muito usado, muito abençoado por Deus, que você pode tudo, inclusive entrar na parte que é do outro. Não, irmão, cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. Ele não entendeu isso. Aí o Samuel disse assim para ele: Saul, tem uma palavra de Deus para você. Se você tivesse obedecido, Deus confirmaria a tua casa para sempre. Mas agora o reino já é tirado de ti. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que a história dele acaba ali. Ele pega o seu chifre e vai para Belém, na casa de Jessé, e unge Davi como novo rei de Israel.
E naquele tempo, o Saul ele ficou perturbado. Já viu crente perturbado, irmão? Tem, pastor? Tem, irmão. Perturbado. Ele ficou perturbado. Não dormia direito. Tinha devaneios, possessões. Mas como é que vai fazer para passar essa perturbação? Tem alguém para tocar, tem alguém para cantar algum louvor aí. Aí trazia o menino Davi para tocar e espantava o demônio dele. A casa dele totalmente instável. Um governo totalmente instável. Não havia ali comunhão e confiança. Sabe, um lugar que não é firmado e baseado na comunhão, na confiança, no diálogo, na ameaça. Você pode ver, se você ler na Bíblia, qualquer ameaça que ele sentia, ele pegava a lança dele, ele tentava aniquilar as ameaças que surgiam na cabeça dele, nas ideias dele. E ele viveu assim. E a casa dele foi ruindo. E a casa dele foi se perdendo e foi ruindo. Por quê? Por falta da presença. Agora, Davi não. Davi, ele passa mais de uma década aguardando o seu momento para reinar. Deus provando o seu coração. Mais de uma década fugindo. Mais de uma década confiando em Deus. Senhor, o Senhor me ungiu rei, mas eles querem a minha morte. Sendo perseguido, jurado de morte. Mais de uma década. Eu penso que ele passou momentos assim que ele duvidou, assim no seu coração, falou, Senhor, daqui a pouco eu estou morto. A ponto dele fugir para a terra dos filisteus. Ele teve oportunidade de matar o Saul? Teve. Mas não fez. Ele teve oportunidade de agir pela conversa dos outros? Faz isso. Deus entregou ele na sua mão. Esse é o dia que você vai tomar o trono. Mas muitas vezes. Mas ele confiava sempre em Deus, ele buscava sempre a Deus. Na sua fuga, a sua fuga não foi uma fuga revoltada. A sua fuga não foi uma fuga do tipo, Senhor, por que isso? Se eu sou escolhido, por que aquilo? Irmão, porque aquilo que nos forja são as nossas lutas. As oportunidades que Deus nos dá, os gigantes que aparecem na nossa frente, são as oportunidades que Deus nos dá para crescer. Ele confiava, cuidando das ovelhinhas, em Deus. E agora perseguido, ele confiava também. Se você ler os Salmos, a grande maioria dos Salmos ele escreveu durante essa época da sua vida. Ele é minha luz, eu não temerei. Ele me livra, ele me guarda, ele me fortalece. Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele cantava ao Senhor, ele salmodiava ao Senhor. As pessoas iam se achegando a ele. Ele morava em cavernas, ele não tinha lugar direito onde morar, mas Deus era com ele. E o outro rei? O outro rei morreu em batalha, sem nenhuma honra. Sem nenhuma honra. A palavra do Senhor diz que depois que Saul morre, Davi sobe ao trono. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele reina 7 anos em Hebrom, até que todo Israel reconhece ele como rei. A primeira coisa que ele faz, depois que ele se muda para Jerusalém, ele constrói a cidade de Davi, ele constrói o seu lar, ele constrói a sua casa e uma tenda. E constrói uma tenda. Uma tenda para quê, pastor? Para a arca de Deus. Para a presença de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele apregoa, ele convoca todo Israel. E se você ler lá Crônicas 14, 15, 16, 17, você vai ver. Ele convoca todo Israel para descer a Kiriat Jearim, para trazer a arca para Jerusalém. A primeira coisa que ele faz. Por que o reino dele se estabeleceu?
Alguém perguntaria, por que ele foi diferente do Saul? Ambos foram ungidos. Por que ele foi diferente do Saul? Porque para Saul, a arca, a presença de Deus, era só um detalhe. Para Davi era tudo. Para Davi era tudo. A palavra do Senhor diz que ele manda trazer, convoca todos. Olha o trabalho que isso dá. Chama todos, prepara todos, fala daquilo que está no seu coração. E todo o povo de Israel, a palavra do Senhor diz que viu com bons olhos aquele desejo do rei. De restaurar a presença de Deus, a busca a Deus. Eles vão, eles trazem a arca como a palavra de Deus manda, nos ombros dos levitas. A cada 6 passos, sacrificando ao Senhor, adorando o Senhor, o próprio rei, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, até chegar na cidade de Jerusalém. E quando ele chega, ele coloca a arca no seu lugar. Quando ele chega, a arca que representa a presença de Deus, ele coloca no seu lugar. E sabe o que ele faz? Ele separa os levitas, os sacerdotes, ele diz, a partir de hoje, de manhã e de tarde, se adorará o nome do Senhor. Todos os dias se buscará a presença desse Deus, como está escrito no livro da lei. O salmo que nós lemos aqui em 1 Crônicas 16, fala exatamente disso e mostra que Davi, ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia as alianças de Deus. Ele conhecia as promessas de Deus. Ele conhecia a grandeza desse Deus. E ele sabia o que nós deveríamos, o que o povo deveria ofertar e dar a Deus como honra ao seu nome. E ele estabeleceu a partir daquele dia. Deus fez parte da vida de Davi. O reinado de Davi não foi estabelecido pela sua valentia, pela sua espada, pela sua vitória. Mas foi estabelecido pelo Deus que ele invocou, pelo Deus que ele buscou, pelo Deus que ele trouxe para perto de ti, para dentro do seu palácio. Ele poderia bater no peito e dizer assim, eu sou o rei, eu faço o que eu quiser. Ele não fazia nada sem perguntar para o Senhor. Ele estabeleceu o lugar de Deus, ele estabeleceu a adoração a Deus. E Deus deu a ele aquele que não tinha nada. Um trono, um palácio, uma coroa, uma família. Deus fez promessas a ele, irmãos. Deus fez promessas a Davi. Tem uma oração que Davi fez aqui, que eu vou ler com você daqui a pouco. Porque ele amava a presença de Deus. O trono dele foi estabelecido para sempre, porque ele amava a presença de Deus. Mas pastor, ele não pecou com a Batseba? Ele pecou. Isso mostra o quê? Que ele era homem também. Isso mostra que todo homem falha. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus, irmãos, quando ela está na nossa vida, na nossa casa, na nossa história, ela desperta a nossa consciência. A presença de Deus é uma segurança. Quando nós estamos bem e quando nós não estamos bem. Quando nós estamos firmes e naquele dia que nós não estamos assim. Olha, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não estaria nem aqui. O profeta foi lá e disse a ele, você é esse homem. Ele se arrependeu na hora. E Deus restaurou a sua vida, a sua comunhão, o seu espírito, a alegria da sua salvação. Pastor, qual que foi a diferença dele do Saul? Saul se justificava. Saul fazia o que queria, quando queria e como queria, e vivia se justificando. Ele não deu o seu melhor, ele não fez o que pôde. Se você ler lá Marcos, no capítulo 14, a história daquela mulher chamada Maria, que na casa de Simão o leproso, o fariseu, ela entra, quebra o vaso do alabastro nos pés de Jesus. E aquele cheiro daquele alabastro invade toda a casa. Ela unge os pés, ela beija os pés, ela enxuga os pés. Ela prepara Jesus para o seu sepultamento. Jesus fala algo interessante dela. Jesus diz assim, ela fez o que ela pôde.
Aí eu me pergunto, irmãos, nós estamos fazendo o que nós podemos? Nós estamos fazendo o que nós podemos? Davi fez o que ele pôde. Davi fez o seu melhor. Davi se sacrificou. A presença de Deus estava ali. E quando ele pecou, ele foi restaurado e perdoado. Porque aonde há a presença de Deus, irmãos, aonde há um coração quebrantado e contrito, Deus opera. Ele não contou uma desculpa, ele não deu uma desculpa, ele falou, Senhor, eu vacilei, eu pequei. Restaura, Senhor, e Deus restaurou. E Deus confirmou a sua casa, o seu trono. E Deus estabeleceu a sua casa para sempre. E Deus falou, não vai faltar filhos que se assentem no seu trono. Os reis que vieram depois dele, da descendência dele, que reinaram em Judá, alguns fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor, outros não. Mas Deus, por amor a Davi, porque Davi amava o Senhor, porque Davi buscava o Senhor, porque Davi respeitava, reverenciava, obedecia, porque Davi honrava a Deus. Deus não se apartou nem dele, nem da descendência dele. Irmãos, para nós terminarmos, veja comigo, capítulo 17, de primeiro livro de Crônicas, a oração que o Davi faz. Você está falando o quê, pastor? Eu estou falando, irmãos, que você precisa trazer essa presença para a sua vida, para dentro do seu coração, para dentro da sua casa. Eu estou falando que você precisa trazer essa presença para dentro da sua vida e da sua casa. As coisas não vão mudar se Deus não estiver lá. Mas se Ele estiver lá, tudo mudará. Ele diz assim a partir do versículo de número 16, do capítulo 17 de 1 Crônicas. Então, entrou o rei Davi no tabernáculo, sentou-se perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da família de teu servo para tempos futuros, e proveste-me segundo o costume dos homens. Com esta exaltação, ó Senhor Deus, o que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Tu, porém, bem conheces teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo e segundo a tua vontade, fizeste todas estas grandezas para fazer conhecidas todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo que ouvimos com os nossos ouvidos. Quem há como o teu povo Israel, gente única na terra, a quem Deus resgatou para seu povo, exaltando-te o nome com coisas grandes e tremendas, expulsando as nações de diante do teu povo que libertaste do Egito. Escolheste o teu povo Israel para ser o teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, ó Senhor, a palavra que falaste acerca do teu servo e acerca da sua descendência seja estabelecida para sempre. Faze como falaste, para que se confirme e para que o teu nome se engrandeça para sempre. Então se diga, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e seja estabelecido diante de ti a descendência de Davi, o teu servo. Meu Deus, tu revelaste a este teu servo que lhe faria uma dinastia. Por isso teu servo achou confiança para orar na tua presença. Ó Senhor, tu és Deus e falaste esse bem acerca de teu servo. Agora que seja a tua vontade abençoares a família de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Uma casa abençoada para sempre. Pastor, quantos anos, o conjunto do louvor pode estar no altar, quantos anos Davi reinou, pastor? 40 anos, irmãos. 40 anos. Talvez você não tenha nem 40 anos de vida,
ele reinou durante 40 anos. Ele reinou. E a arca estava lá. E a presença estava lá. E a adoração estava lá. E a palavra de Deus estava lá. E os filhos estavam lá. E o reino estava lá. E a casa de Davi estava lá. E porque ele honrou a Deus, Deus o honrou. E Deus disse a ele. E Deus firmou, através da sua promessa, esta oração no coração dele. De firmar, de abençoar a sua casa para sempre. De estabelecer a sua casa para sempre. Porque ele confiou no Senhor, irmãos. Porque ele confiou no Senhor. Todos nós queremos viver bastante, né, irmãos? Mas se for para viver, que seja na presença de Deus. Se for para viver, que seja para servir a Deus até na velhice. Dando frutos até na velhice, como diz a palavra de Deus. Sem esmorecer, sem atropelo, sem deixar o combustível acabar, sem deixar o pecado dominar, sem deixar o coração se dividir. O que faz isso, pastor? O que guarda o coração e a mente de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? A presença de Deus. Pastor, o que é que se estabelece, pastor? O que é que estabelece uma família e a sua descendência? Como disse o Davi aqui nessa oração, a presença de Deus. A presença de Deus. A minha oração, irmãos, é para que Deus abençoe você e através dessa bênção sobre a sua vida, a sua casa seja tocada com essa glória, com essa unção e com essa presença de Deus. Busque a Deus, irmãos. Busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus. Sirva a Deus. Honre a Deus com a sua vida. Honre a Deus. Busque de coração. Hoje mesmo, se tiver algo no seu coração, sonde o seu coração. Peça para Deus, Senhor, sonda o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau, algum caminho de morte, e me guia pelo caminho eterno, Senhor. Irmão, como é que está esse combustível na sua vida? Está acabando? Está na banguela? Já ouviu essa expressão? Já ouviu essa expressão? Hoje é tudo moderno, né? Mas para economizar gasolina, tempos atrás a gente desligava, colocava no ponto morto e deixava o carro ir na banguela. Já está nessa situação, irmão? Louvado seja Deus, que Deus aprimorou tudo, amém, irmão? O crente não pode estar, irmão, na banguela, no impulso daquele primeiro amor, daquela primeira unção. Deus, Ele quer que você reine. O Senhor Jesus, Ele disse que aqueles que confiam nele reinarão em vida. Não uma vida sem graça. Não uma vida cheia de dúvida, uma vida cheia de dores. Mas é um reino, irmão. É um reino. Reina, irmão. Reina. Reina na sua casa. Reina na sua casa. Reina nessa situação. Reina, quem é que manda é o rei. Reina. O Senhor te ungiu, o Senhor te deu autoridade. Reina, irmão. Abre essa tua Bíblia. Deixa Deus falar com você. Siga aquilo que Ele mandar você fazer. Faça o que Ele te manda fazer. E você vai estabelecer com essa atitude a sua vida, a sua casa. Você vai estabelecer sua família, suas gerações, irmãos. Imagina daqui 50 anos, eu não vou mais estar aqui, eu sei disso. Mas o que vão dizer de mim? O que é que eu estou fazendo hoje? Se eu pedir para você, você se lembra do nome do seu tataravô? Um ou outro talvez se lembre. Um ou outro talvez se lembre.
Mas, irmãos, a história de Davi chegou positivamente até nós, hoje. A história de Saul chegou negativamente para nós hoje. Quero ser marcado como alguém que teve toda a oportunidade, toda a graça disponível e desperdiçou e jogou fora. Lar destruído, filhos perdidos. Me explica isso, irmão. Explico. Onde é que está a arca? Onde é que está a presença de Deus? Você está dizendo que vai ser fácil, pastor? Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas estou dizendo que é possível, que vai acontecer. Que vai acontecer. A arca de Deus ficou na casa de um homem chamado Obed-Edom 3 meses. A Bíblia diz que enquanto ela esteve lá, Deus abençoou a casa de Obed-Edom, abençoou toda a família de Obed-Edom. A presença de Deus abençoa. A presença de Deus abençoa. Troca a gritaria pela oração. Troque o embate, a confusão, pela oração, pelo diálogo. Reine você, irmão. Reine você. Quem vai entrar no teu palácio? Lá dentro da tua casa? Quem você deixar? Falaram para o Davi, os jebuseus, aqui em Jerusalém você não entra. Porque aqui não entra aleijado. Porque aqui não entra ninguém inválido. Davi olhou do lado e falou, o primeiro que entrar aí vai ser o capitão do meu exército. O Joabe falou, sou eu. Irmão, não perca a oportunidade. Ele foi, ele entrou. Eu vi pelo lugar que ele passou quando eu estive lá em Jerusalém. Eu não passaria, porque eu tenho castrofobia, né? Eu ficaria ali mesmo. Ele passou. E quando ele passou o exército todo. E quando o rei Davi entrou na sua fortaleza, ele disse assim, nenhum impuro vai entrar nesta cidade. Nenhum impuro vai entrar nessa cidade. Irmão, a presença de Deus abençoa. Não duvida não. Não duvida não, em nome de Jesus. A esperança para aquele que crê. A esperança, não perca, não vai no embalo não. O Saul já mostrou que não dá certo. Mas deixa o Espírito encher teu combustível, o teu tanque, irmão. Deixa o Espírito Santo encher teu tanque. Deixa ele encher você do Espírito. Renova a tua fé pela palavra. Arranja o altar de Deus lá na tua casa. Onde é que está o altar? Como é que está o altar de Deus? Levanta esse altar. Adora a Deus lá dentro da sua casa. Irmão, nós estamos nos movendo para terça-feira de oração. Nós vamos continuar com os cultos aqui. Nós estamos conversando com alguns irmãos para fazer alguns encontros em algumas casas. Mas você que não tem o hábito de vir orar, na terça-feira, eu não vou, não dá certo para mim, mas eu estou em casa, pastor. Então você vai nesse tempo orar lá dentro da sua casa. Não vai ficar vendo TV. Mesmo que seja novela gospel. Deus que me livre, nunca perdi meu tempo com isso, irmão. Naquele tempo você vai parar, 7 horas. Meus irmãos estão lá na igreja, os outros estão lá na casa. Eu vou orar aqui dentro da minha casa. Chama a tua família para orar. Ah, já vou. Pega a cinta, irmão. Funciona. Uma vara, uma chinela. Ora. Bora orar. Não vai matar não, viu, irmão? Vai livrar da morte. Vamos orar. Todo mundo aqui. Você vai ver se não muda essa casa, irmão. Você vai ver se não muda essa casa. Você tem uma reunião onde toda a família se reúne, uma refeição onde toda a família se reúne. Pelo menos uma você tem que ter, irmão. Eu sei que os dias são corridos, os horários são atropelados, mas você tem que dar um jeito de reunir a sua família ao redor da mesa. E comer junto, e conversar. Nada de celular na mesa. E orar junto ali.
que é que você quer, irmão, para a sua casa? É junto que nós vamos construir. É juntos. É a presença de Deus que faz toda a diferença e que transforma todas as coisas. Se coloca de pé, por favor. Vamos cantar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que muda a nossa história, a nossa sorte, a esse Deus que nos impacta, a esse Deus que coloca uma coroa sobre as nossas cabeças, a esse Deus que nos enche de vida, de esperança. Queremos a Tua presença, Senhor. Queremos a Tua presença, Senhor. Precisamos, ó Deus, de Ti, precisamos da Tua presença. Ministra-nos, Pai. Entra dentro dos lares agora. Entra dentro dos lares agora, Senhor. Comece a tocar, comece a mudar, comece a transformar. Comece a reconstruir, Espírito Santo. Comece a mover, Espírito Santo. Renova essa esperança, Pai, nesse coração, Pai. Não tem nada acabado. Não tem nada acabado, ó Deus, porque nós cremos e confiamos em Ti. Minha fé está em Cristo, nunca me desamparou. Fiel em todo tempo, acha em nós verdadeiros adoradores, Senhor. nunca falhou. Abre os nossos olhos, ouvidos, abre o nosso coração. Toma pela Jamais, toma esse homem, essa mulher. Toma mesmo pela em mão meio ao agora, caos, a sua paz eu Senhor. Faz maravilhas no nosso meio, Pai. serei abalado. Nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo. Esteja nele, Não me desapontou, chama por ele. fiel em todo Tá tempo. difícil, chama ele. Clama por ele, diga o seu nome. Lá dentro da sua casa. Jamais, Jesus, Jesus, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é meu fundamento. Declare: sobre a rocha eu quero estar, e nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, oh Senhor, jamais falhará, jamais, Senhor, jamais falhará. Aleluia. Declare: a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus filhos são de Deus. Samuel e Elisa é de Deus. Esta igreja é de Deus. As crianças desta casa, os filhos são de Deus, são de Deus. Haja paz dentro do teu lar. Haja cura, restauração, haja perdão. Estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa, em ti edifiquei. Estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa, em ti edifiquei.
rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, e eu em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais. Ele é o Senhor, jamais falhará, nunca falhará, jamais, Confia nele. Receba de Deus uma nova porção. jamais Receba de Deus uma nova porção. Receba de Deus uma nova unção. Jamais falhará. Jamais falhará. Receba de Deus, eu oro para que Deus te dê uma nova unção, uma nova porção. Eu oro para que Deus te levante. Eu oro para que Deus te fortaleça. Eu oro para que você não esmoreça no meio do caminho. A minha oração, Pai, é para que este teu filho, essa tua filha, traga a tua presença. Clame pela tua presença. Busque a tua presença, Deus. A tua presença abençoa. A tua presença abençoa este homem. A tua presença abençoa esta mulher. A tua presença abençoa este lar, esta família. A tua presença abençoa este poço, não vai faltar água. Abençoa este celeiro, não vai faltar o alimento. A tua presença abençoa este corpo. A tua presença abençoa este projeto. A tua presença abençoa esta família. Abençoa este lar. A tua presença abençoa o casamento, restaura o casamento. A tua presença restaura, Deus, a comunhão. A tua presença restaura esta mesa. Restaura o amor, restaura o temor. Restaura, Deus, a vida, o zelo. Restaura, Senhor, a santidade. Restaura o chamado. Restaura o ministério. Restaura o vaso. Restaura a coroa. Restaura, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, juntamente com a tua igreja, Pai. Tu és aquele que nos vê, aquele que nos unge, aquele que nos chama, e nós queremos a tua glória. Nós coramos a tua glória. Nós queremos a tua presença. Hoje ela não é uma arca, mas ela é o próprio Deus dentro de nós. Queremos a tua presença, Pai. Queremos a tua presença, Deus. Rogamos pela tua presença. Vem nos encher, vem nos tocar, vem nos renovar. Vem nos abençoar, Deus. Como família, como igreja, Pai. Vem nos abençoar, ó Deus, em nome de Jesus. Vem confirmar a tua palavra. Vem estabelecer, Deus, a bênção sobre os descendentes, ó Deus. Vem firmar a nossa casa. Vem firmar a nossa vida, a nossa família. Aqueles que estão te buscando às quintas-feiras, Pai. Os visitantes, aqueles que estão vindo, Deus. Atraia-os, Pai. Abençoa-os, Pai. Mostra a tua glória nas suas vidas, Pai. Aqueles que querem mudar. Aqueles que querem se libertar. Aqueles que querem uma nova história. Mostra a tua grandeza, Pai. Mostra a tua glória, mostra o teu poder, Pai. Sobre estas vidas, não sou eu, não é Antônia, Pai. Mas é o Senhor. É o Senhor, aquele que tem o Filho, tem a vida. É o Senhor, Jesus. É o Senhor que muda a vida. É o Senhor que muda a casa. É o Senhor que muda a história. É o Senhor, Deus. Vem ser o Rei, vem ser o Senhor das nossas vidas, Pai. Vem reinar, ó Deus. Vem reinar, ó Deus. E se você crê, você diz amém. Confirma, Deus.
a tua igreja, confirma a luz do teu rosto sobre o teu povo, Pai. Sobre o teu povo seja a tua bênção, Deus. Continua surpreendendo, continua fazendo milagres, continua confundindo a medicina, Senhor. Continua confundindo, Deus, a medicina. Continua superando as nossas expectativas, Pai. Ah, Deus, continua, Pai, superando as nossas expectativas, fazendo muito mais do que nós temos pedido, sonhado ou imaginado. Eu te peço, surpreenda o teu povo, Pai. Surpreenda o teu povo, Pai, com o teu amor, com a tua bondade, com o teu poder. Mostra a tua glória. A luz do teu rosto resplandece, a luz do teu rosto ilumina, a luz do teu rosto abençoa. Ó Deus, obrigado pelos testemunhos que nós temos colhido, Pai. Obrigado, Deus, pelos testemunhos que nós temos colhido. O Senhor tem mostrado a sua fidelidade no meio do seu povo. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para Ti, Senhor. Prazer te servir, Pai. Prazer ser de Deus. Restaura a nossa comunhão com o Teu Espírito, Pai. Restaura a nossa comunhão com a Tua presença, com a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Seja sobre a Tua vida a bênção do Altíssimo. Seja sobre a tua vida a bênção do Altíssimo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero ouvir um amém. Louvado seja Deus.